Bem-vindos ao RaizCast, é o nosso 7º programa da primeira temporada aqui na Masper TV. E a partir de agora, pega o teu chimarrão e vem junto comigo ouvir mais uma história inspiradora. RaizCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Capolavoro e NutriSuor. E como eu sempre falo aqui no RaizCast, quem se apresenta é o nosso convidado. Bom dia, Rodrigo. Um prazer estar aqui contigo. Então, sou Sandro Cortesia, fundador e CEO da Venture. Vamos bater um papo aí sobre empreendedorismo, inovação, novos negócios. Obrigado pelo convite, estamos aí. Para quem está chegando aí, só para nós ter uma ideia, nós vamos aprender muito hoje sobre aceleradora, sobre startup, aquela coisa que fica na dúvida, o empreendedor, vale a pena, não vale, isso realmente é o caminho, é o futuro. Hoje nós vamos saber. Mas, em primeiro lugar, eu queria saber quem é o Sandro? Aonde nasceu o Sandro? Natural da onde? Natural de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, há 57 anos. Meu pai foi bancário, então eu viajei pelo Rio Grande do Sul todo, morei em Cachoeiro do Sul, São Luís Gonzaga e fui estudar em São Leopoldo. E em São Leopoldo acabei criando raízes e estou lá até hoje. Passou por São Luís Gonzaga, né? Bem dizer, o teu pai, então, na área do banco, ele fez toda a região das missões, vamos dizer assim. Isso. Meu pai era de Santo Ângelo, então... Ficou por ali. Ficou por ali. Depois veio morar também, se aposentou aqui na região metropolitana. Que legal. Mas eu quero saber alguma... Não vale mentir. Eu sempre, quando eu venho essa pergunta que eu tenho aqui, que é uma pesquisa que eu faço no programa, né? Eu sempre digo, não vale mentir. Como era o Sandro no colégio? Mas vamos lá, desde aquele, né? Na minha época, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do primeiro grau, depois tinha o segundo grau, né? Que agora mudou e eu já nem sei como é que tá. Mas como era o Sandro? Assim, eu era um cara muito tímido, acho que esse é um ponto bem interessante, né? Hoje me considero um líder, tenho uma atuação aí em vários pontos aí onde eu preciso me expor bastante mais, mas na época de escola eu era um cara muito tímido. Eu me lembro que teve um momento, quando eu vim estudar em São Leopoldo, fui interno no Colégio Sinodal, né? Alguns talvez conheçam aí, que é um colégio de referência aqui no estado. E no Sinodal, por uma circunstância, eu fui convidado, meio instigado a ser presidente do Grêmio. E o Grêmio do Colégio Sinodal era muito forte e aquilo me mudou a minha vida. Foi um momento, então pré-sinodal ou pré-presidente do Grêmio. Eu era um cara super tímido, muito envolvido com esporte, dedicado aos estudos, mas com essa característica de ser um cara extremamente tímido. E a partir daquele momento que eu tive a oportunidade de ser presidente do Grêmio Estudantil, eu comecei a me ver líder, né? E foi um marco assim, bastante importante na minha trajetória até hoje. Isso tu está falando já no segundo grau? Isso já no segundo grau. Na verdade, no terceiro ano, né? Quando estava terminando. No último ano já? Isso. Então, na verdade, foi uma transformação do último ano, né? Isso. Mas antes de chegar nesse último ano, como tu te descreve? Como tu viu o Sandro na sala de aula? Tu disse que é um introvertido. Eu era um cara bastante introvertido e que procurava, no esporte, fazer alguma coisa diferente. Então, eu fiz natação, fiz tênis, joguei handball, basquete e depois lá no segundo grau estava jogando vôlei. Então o esporte é que eu tinha o meu lado um pouco mais extrovertido e na escola eu era um cara até bastante dedicado, digamos assim, e fui estudar no internato de certa forma porque em São Luís, quando eu morava, os colégios não eram tão fortes e a minha família, meus pais enxergaram que era importante eu vir estudar um colégio mais forte para poder aproveitar assim a base que eu poderia desenvolver. A pergunta é, podemos dizer que era um CDF, era aquele aluno? Vamos lá, eu acho que sim. Era isso aí. Sabe por que eu vou falar isso? Porque até então eu não entrevistava muitos empresários na área da tecnologia. E aqui em Porto Alegre, quando cheguei agora na Masper, eu tenho entrevistado mais na área da tecnologia. E tem mudado muito a minha pesquisa. Porque os empreendedores que não são da área da tecnologia eram problemáticos no colégio. Problemáticos que eu digo, de conversar, de sempre ser a milhão, acelerado. Sim. E eu tinha na minha mente que o empreendedor, para o crescimento, ele deveria ser um cara acelerado. Sim. Mas eu estou vendo hoje que não é só isso. Que os caras que são da tecnologia,
era o CDF, que é o cara que justamente está ali. Mas tem um porém, e eu quero que tu agora complete o que tu acha. Todos que passaram aqui me falaram o que tu acabou de falar. Eu tinha um problema de comunicação, um problema de ser introvertido, mas foi no esporte que fez a minha transformação, foi fazendo uma atividade esportiva que fez a minha transformação. E tu mais ainda, convidado para o Grêmio da escola. O que tu vê? Isso foi o fator determinante na tua vida, por ser um cara estudioso e se transformar hoje um líder, um cara sempre à frente, porque com a tecnologia e a aceleradora tu tem que estar sempre à frente, o teu pensamento tem que estar lá na frente. O que tu vê essa transformação? Pois é, são várias coisas aqui, mas eu sempre gostei muito do esporte. Então, o esporte certamente foi algo que me ajudou a criar um pouco dessa, talvez, característica de líder que eu me descobri como presidente do Grêmio. Então, até falando um pouquinho mais sobre esse momento, que para mim foi bem marcante, porque eu nunca me enxerguei um líder. Eu me enxergava como um cara razoavelmente inteligente, que me dedicava aos estudos, era muito esforçado, mas nunca me vi como líder. Mas eu me descobri naquela época como um articulador. Eu admirava demais o trabalho do Grêmio Estudantil e tinha um certo momento que não tinha ninguém assim querendo assumir aquela responsabilidade de seguir a próxima gestão do Grêmio. E eu comecei a conversar com a minha turma, disse, alguém tem que assumir isso aqui. E naquela de tentar buscar alguém que assumisse, eu pensei, cara, é tu. Tu tem esse perfil e tal? Eu disse, mas eu nunca me enxerguei assim. Então, é interessante que naquela fase as pessoas enxergavam em mim algo que eu não identificava. Então, para mim, e aí quando eu me desafiei a concorrer a presidente, e tinha todo um processo eleitoral lá, eu acabei me descobrindo um líder e durante o ano que eu tive a oportunidade de liderar o Grêmio Estudantil, mais ainda desenvolvi algumas capacidades de me comunicar em público e tudo mais. Então, o esporte foi importante, mas eu acho a oportunidade que eu tive de ser líder do Grêmio Estudantil foi o que marcou muito, muito mais ainda a minha trajetória. Tu vê que nisso aí foi uma transformação, né? Que tu não enxergava vamos dizer assim, esse talento que tu Exato. tinha, essa liderança. Talvez por tu olhar para ti e dizer assim, não, eu só sei estudar e fica... Mas isso é muito legal, porque... Para mim é um aprendizado. Como eu falo aqui no Raizcast, a gente aprende muito, eu aprendo muito. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando o programa sempre vão aprender muito. E é uma lição para os jovens hoje, né? Aquele jovem que se sente retraído, que acha que o grande problema hoje é a comunicação, né? O jovem não se comunica. Então, tá aí. Talvez o esporte... E é uma coisa que eu acho que está faltando muito nas escolas hoje, é o esporte, né? As pessoas estão muito no digital, né? E acho que mudou muito a sociedade nos últimos tempos. Essa questão do digital, das redes sociais, colocam algumas oportunidades, mas eu, ao mesmo tempo, entendo que algumas barreiras para essa juventude que está aí e muitas vezes olha um monte de gente fazendo um monte de coisa e ela se sente talvez incapaz de ela também buscar os seus sonhos e se destacar. Então, nós estamos, no meu ponto de vista, vivendo um momento de transição aí, que os jovens precisam, talvez, voltar a algumas raízes, como o teu programa chama aqui, né? De se conectar, de fazer atividades fora das redes sociais, ter atividades sociais também no dia a dia, no convívio com os amigos e tudo mais. Acho que é importante para a formação e desenvolvimento e até para depois as atividades profissionais, empreendedoras, ou seja, no lado que for. É porque a gente fala muito, né, que não é 8 nem 80. A geração de hoje, ela está no 80, né? Tudo muito imediato. A minha geração talvez esteja no 8, mais tranquilo, mais calmo. Mas eu acho que tem que ter um meio termo. E uma coisa que eu aprendi muito é que, de qualquer forma, nós não podemos lutar contra essa geração. Nós temos que, na verdade, ensinar e extrair o melhor que essa geração tem. É isso aí. Então, há pouco tempo eu aprendi isso, vou dizer que há pouco tempo eu aprendi isso, porque eu não aceitava essa geração muito, né? Mas, se os líderes não aproveitar e extrair o melhor que tem, tu vai estar fora do mercado e tu não vai ser um líder. E essa adaptação tem que ocorrer. Mas, voltando lá, mais uma vez, como era, assim, a questão tua em casa, a tua infância? O que tu lembra, assim, o que é diferente para ti? Essa mudança também, outra coisa que é desafiador, essa mudança de cidade, porque teu pai mudava a profissão. Ontem eu estava discutindo com a minha filha mais velha,
da nossa mudança, e ela falando, mas ainda nós temos, pai, o Digão e a Nai, que são meus 2 filhos menores, um com 14 e a Nai com 16, né? E ela falando, pai, essa mudança, eles estão estruturando, indo para o 2º ano, né, no colégio, os colegas. Mas aí eu até vou aproveitar para mim, né? As tomadas de decisão, quanto é importante. O que foi para ti isso? Essas mudanças de cidade junto à tua família, colegas, colégio, né? Sempre mudando. Pois é, uma boa pergunta. Eu tenho a impressão que o fato de eu ter passado assim 5, 6 anos em cada cidade e conhecer novas pessoas e me adaptar, talvez me trouxe um pouco da capacidade dessa adaptabilidade ao diferente, né? Porque cada vez era novos amigos, nova cultura, nova forma de fazer as coisas. E eu enxergo hoje, na nossa sociedade, a gente tem que ter essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, seja profissional, seja nos negócios. E eu tenho a impressão que o fato de ter vivenciado, ter tido a oportunidade de conhecer cidades diferentes, com culturas diferentes, foi me criando talvez uma capacidade, digamos assim, de me adaptar ao novo, né? Acho que esse foi um ponto importante e que eu procuro utilizar hoje em dia. Eu acho que é fundamental nos negócios. Hoje em dia a gente acaba tendo essa necessidade também. E é interessante isso, porque até na minha tomada de decisão com família vendo, eu sou desse ponto, que nós somos obrigados a se adaptar. O ser humano, ele é muito adaptável, né? E a gente, hoje é tudo tão rápido que a gente tem que se adaptar a novos desafios imediatamente. E eu acho que isso faz até crescer. Isso não vê como um ponto negativo. Porque é difícil nós falarmos de alguém. A minha época, eu estudei colégio inteiro com quase os mesmos colegas, né? Mas hoje em dia é quase impossível isso, se nós formos analisar. E até não é tão legal para a adaptação do jovem, né? Que ele precisa estar preparado. E a sociedade está mudando muito. Então, mesmo que a gente esteja no mesmo lugar, as coisas mudam rapidamente, né? Então, é muito difícil hoje em dia a gente saber o que vai acontecer nos próximos 2, 3, 5 anos. Então, essa capacidade de se adaptar ao novo, ao que está acontecendo, às novas tecnologias, às novas possibilidades, nos faz ser, assim, acredito que a gente tem que ter essa capacidade de estar aberto ao novo, né? E buscar de novo se adaptar e buscar o melhor desse momento. Não se apegar muito ao passado, ao sempre foi assim, né? Eu trabalho muito com inovação, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a inovação pressupõe isso, né? A gente estar aberto ao novo, né? Experimentar coisas novas. Então, quando eu digo flexibilidade, também tem um pouco disso. E eu vejo quando falam assim, mas essa casa, às vezes a minha esposa fala, não, mas essa casa a gente teve história. Eu digo, tu falou a palavra certa, teve história. Vamos criar novas histórias, então não adianta essa paixão, porque hoje tu não consegue morar anos numa casa, ficar lá, parar, porque aí tu parou no tempo. É isso aí. Com certeza tu não vai conseguir uma evolução. Porque eu vejo por mim, quando saí de Quaraí, uma evolução, depois no centro do estado, agora chegando a Porto Alegre. Quem sabe daqui a pouco, mais à frente, tu precisa, né, esse crescimento. Não tem. O crescimento faz necessário a tua nova adaptação. Acho que é por aí. Mas sabe que todo convidado que vem aqui, eu sempre dou uma lembrança, né? E essa lembrança hoje para ti, eu deixei aqui do lado, é uma espumante que eu vou te dar, Domus Meia, que tu deve conhecer quem é o proprietário da Domus Meia. Nosso amigo, não, um grande... Não tomei ainda essa brute aqui, mas vai ser um prazer. Muito obrigado aí, né? Professor Wesley, né? Da vinícola do Wesley, é nosso amigo, nosso investidor, inclusive. Olha aí, ele esteve aqui no programa, ele falou sobre as duas áreas... Botar aqui, ele botou as 2 áreas de investimento que ele tem, né? De startups. O programa dele foi muito legal, foi um aprendizado. Hoje eu digo que o professor Wesley é meu mentor aqui na capital, né? Quem me dá o guia, né? O caminho certo, cara, é excepcional. Legal. Mas então está o presidente da Domus Meia aí, e eu queria te fazer uma pergunta. Qual seria hoje a grande lição tua que tu traz da tua infância? Qual foi a tua lição e o que tu passaria para essa juventude de hoje, assim? A grande lição na tua infância? Eu acho que parte dela, resgatando o que a gente falou, foi essa capacidade de empreender, né? Eu nunca me vi empreendedor. Meu pai era bancário, né? Banco do Brasil, aquele trabalho estável,
carreira e trabalhou toda a vida nisso. Então, eu não tive na minha infância o despertar de ser empreendedor. E tanto é que quando eu comecei a minha formação, nunca me imaginei empreendedor. Mas talvez essa capacidade de adaptação, de ver o novo, em um determinado momento da minha vida eu tive a oportunidade de começar a empreender. Hoje, né, me considero um empreendedor e tenho desenvolvido, né, tentado desenvolver essa atitude empreendedora nos meus alunos, nos meus acelerados, que já vem com perfil empreendedor. Mas, enfim, eu acho que, resumidamente, essa capacidade de empreender que eu não enxergava, né? Da mesma forma que eu não me enxergava como líder e acabei identificando isso ao longo da minha jornada, também me identifiquei empreendedor. E hoje me considero um empreendedor e não consigo me enxergar numa outra função repetitiva, estável, sei lá, por exemplo, como foi meu pai, numa função pública a vida toda. É essa pergunta que eu ia ter que fazer. Então, como que um filho, vamos dizer assim, pessoa que tem segurança, né, que todo mundo fala, um concurso, uma segurança, não se enxerga hoje com essa segurança, se enxerga empreendendo, o desafio. Acho que todos nós gostamos de uma certa segurança, né? A gente busca essa segurança, essa estabilidade, essa zona de conforto. Mas eu entendo, venho aprendendo que a gente tem que fazer o diferente, né? Eu às vezes até critico alguns... durante 15 anos, eu fui professor de empreendedorismo. E eu, muitas vezes, chegava assim na primeira aula, os alunos... não, mas eu não penso em empreender, eu quero ser funcionário público, eu quero fazer concurso para juiz, para promotor, ou enfim, entrar numa carreira de estável, trabalhando para o governo, né, e tendo uma aposentadoria, enfim, lá no futuro. E eu entendo, eu acho que faz parte, algumas pessoas vão seguir nisso, mas mesmo nesses, eu chegava, cara, tu tem que ser um empreendedor, mesmo que seja na função pública. Então, eu discordo um pouquinho, eu acho que hoje a gente precisa ter mais gente empreendendo, ter mais jovens querendo fazer o novo. Eu tive a oportunidade, um tempo atrás, de ir na China, e, na verdade, estive 3 vezes lá, e a gente vê lá na China, é o lugar do mundo que mais forma engenheiros. E aqui no Brasil a gente forma advogado e administrador, né? Nada contra essas profissões, mas são profissões. Eu tenho mestrado em administração, então não estou falando mal da profissão em si, mas é o empreendedor que cria a riqueza, é o empreendedor que faz o novo. Então, na medida que eu fui entendendo isso, eu tenho tentado despertar essa atitude empreendedora que eu acho que nós temos que ter mais. Porque se nós quisermos ter um país melhor, que se desenvolva, que cresça, que tenha oportunidades, nós temos que criar essa riqueza. E é o empreendedor que cria a riqueza. Então, enfim, hoje tem sido meio que minha missão de vida despertar o espírito empreendedor, mesmo para aquele jovem que não se enxerga tanto assim, né? Acho que faz parte e é o que eu tenho trabalhado aí nos últimos 15, 20 anos. Eu estou já pensando lá, né? E agora eu acho que a minha filha está ouvindo ali fora do estúdio. E isso era uma coisa que eu vi em uma conversa. Ela está ouvindo, tu viu que ela acabou de virar para cá, né? Então, ela ouviu e é o que eu falo para ela. Ela acabou de se formar em Direito, acabou de passar na OAB e ela disse que ela quer a carreira e eu digo para ela, minha filha, mesmo tu seguindo a carreira, independente disso, tu pode ser uma empreendedora, perfeito. Tu tem um perfil para isso. E foi o que eu falei para ela. Ela disse que ela quer fazer a diferença. Sabe, o jovem hoje, ele é sonhador. Ela acha que vai resolver o mundo, Tomara, que ela vai ajudar as pessoas... que ela vai... Olha só, não que eu estou dizendo que nós não vamos ajudar as pessoas. Estou dizendo que nós não vamos melhorar o mundo e o que eu quis dizer para ela é através só da profissão dela. Porque ela disse, pessoas que não têm acesso, porque ela adora a área criminal. Então, trabalhou muito tempo agora no fórum, muito tempo na promotoria. E ela disse que ela quer ajudar pessoas que ela sabe que pessoas que não têm acesso, que não têm dinheiro, não têm acesso a um bom advogado, é problema, né? Então, ela disse que ela queria chegar a essas pessoas. Eu disse para ela... Tu pode chegar a isso também ajudar, mas tu vai ajudar muito mais gerando emprego, empreendendo, e isso não vai ter... Tu tá na tua carreira, não impossibilita de tu empreender. E é isso que eu quero trazer para os jovens, é isso que é a minha missão também hoje, e até no empreender. Eu me comunico muito
As pessoas falam para mim assim, ó, mas tu foca no pequeno empreendedor, isso não dá dinheiro, teu conhecimento, tu vai trazer para esse cara um e-book de R$67. Isso aí não te dá dinheiro, escalonar muito. E é isso que a mentalidade do empreendedor pequeno ele tem que entender, que ele precisa estudar, que ele precisa se qualificar, que as próprias pessoas já dizem por que ele não vai crescer. Porque ele não quer estudar, porque ele não quer qualificar, porque ele não quer... E nós precisamos que as pessoas tenham essa mentalidade. E é como tu diz, a riqueza do Brasil está no empreendedorismo. Por mais que hoje nós tenhamos um grande problema, que inclusive vem uma questão governamental, que o empreendedor é tratado como se fosse a pior coisa do mundo, e eu vou dizer que eu duvido que algum funcionário público, que algum governo tenha dinheiro, se não tiver um louco do empreendedor. Não existe riqueza no país se não tiver um empreendedor. Então, é mais ou menos por aí. Eu queria agora, nós passando para outra parte, porque nós já estamos entrando em empreendedorismo, né, que é agora que eu quero saber a tua história do empreendedorismo, mas dizer para ti que, falando em estudo, Capolavoro, que inclusive foi onde nós nos conhecemos, né, num curso, junto ao professor Wesley. E fica aqui, para quem está hoje pensando, a frase core business, né? Core business. Era uma coisa que eu, raiz, não gosto muito do termo em inglês, mas o professor só fala em core business. E eu entendi que é isso que fez a minha diferença hoje. Desde aquele curso ali com o professor, eu entendi e eu estou focado hoje no mundo digital. Os meus negócios, tu sabe que a minha grande empresa hoje é de solar, consegui que Dona Jaque assumisse o grupo e assumiu hoje as empresas lá, para mim poder me dedicar a esse mundo digital. E tu vê que é tão louco esse mundo digital, que semana passada eu, em Punta, em 2 dias, formatei um negócio que, inclusive, quero pegar pela tua experiência e nós conversarmos. Quando tu foca, né, é diferente. Quando tu busca e foca. Por isso, gente, Capolavoro. Eu quero que vocês procurem. Se tu está em dúvida do que tu realmente quer fazer, qual o resultado trazer para a tua vida e profissional, Capolavoro, Core Business, é o curso ideal para te tomar a tua definição. Mas vamos então para a nossa segunda parte. Como tu iniciou a empreender? Interessante. Eu me vi, talvez da mesma forma que eu me vi líder, eu me vi empreendedor por uma situação que aconteceu na minha trajetória profissional, porque eu me formei, depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade e eu acabei estudando informática. Inicialmente na PUC, fiz 4 semestres na PUC e depois eu... por uma circunstância familiar, eu acabei indo para São Leopoldo, minha família se mudou para lá e tal. E eu fui estudar na Unicinos e concluí a minha formação na Unicinos e durante 10 anos eu fui profissional da área de TI, desenvolvedor, programador, gerente de TI, né? Nós estamos falando aí 30 e poucos anos atrás, estava surgindo a microinformática e foi uma bela oportunidade que eu tive de botar em prática os conhecimentos que eu adquiri no início da minha formação acadêmica. E aí eu fui sentir a necessidade de ganhar mais conhecimento em gestão, né, porque eu tinha uma formação muito técnica e fiz um mestrado na URGS, que eu acabei, na época, não concluindo, porque surgiu uma oportunidade de empreender. A empresa que eu trabalhava, o empreendedor, o dono era um americano que tinha vindo para o Brasil e eu sentia que ele estava... descontinuando aquele negócio e era uma oportunidade. Qual era a tua função naquela época? Naquela época eu estava, além da área de informática, eu estava cuidando da área de materiais e começando na área financeira. Então, e eu senti ali, por estar atuando nessas áreas, que a empresa estava numa possível descontinuidade. E como eu estava fazendo o mestrado em administração, olhando oportunidades, eu disse, tem uma oportunidade aqui. Era uma empresa que tinha aí um certo destaque aí no Vale dos Sinos, na área de atuação dela, na área calçadista. E a partir dali eu saí junto com um colega, né, eu era do administrativo, ele era o cara industrial, nós nos juntamos e criamos uma empresa de componentes para calçados, né, palmilhas de poliuretano, e começamos a fazer esse produto que era inovador no mercado brasileiro. Na verdade, essa empresa que nós trabalhávamos fazia, mas não era o core dela, e nós criamos uma empresa para fazer palmilha de PU, né? Inclusive o nome da empresa chamava Comax, que era Comfort Maximum, né? A ideia de conforto máximo. E durante 5 anos eu acabei empreendendo na indústria calçadista, né? Foi um aprendizado. No mestrado eu aprendi bastante coisa academicamente, né? Mas na vida real, empreendendo ali, foi um segundo mestrado, onde provavelmente eu aprendi muito mais, experimentando os altos e baixos daquela jornada, né, de
eu cheguei a ter 290 funcionários. Na época, um faturamento aí de 10 milhões ano, enfim. Foi legal, mas ao mesmo tempo ganhava dinheiro no pico da época de produção e perdia praticamente tudo nos outros meses, quando mudava. Então que é a realidade de muito empresário, né? De muito empreendedor, né? Então, às vezes o pessoal olha de fora, pô, esse cara está ganhando dinheiro, mas não sabe a dificuldade que é fazer esse negócio acontecer. Mas enfim, então a minha jornada empreendedora começou ali e durante 5 anos eu tive essa primeira experiência. Depois a gente retoma aí e te conta um pouquinho mais o que aconteceu depois disso. Isso tu fala, na época tu trabalhava para a empresa. Eu trabalhava para uma empresa, eu era gerente, tinha uma função administrativa, senti que aquela empresa não ia muito longe, saí junto com o colega e criamos uma nova empresa. Então, a gente começou a Comax meio que do zero, pegamos um empréstimo, alugamos um pavilhão lá em Campo Bom e começamos aí na cara e na coragem, né? Buscando os primeiros clientes, desafiando, e depois aquela empresa que a gente trabalhava veio a fechar a operação e muitos dos clientes daquela empresa acabaram sendo nossos primeiros clientes. Por isso que a gente conseguiu rapidamente crescer e durante 5 anos ter uma O que certa tu considera rapidamente? Isso é muito importante para quem está nos ouvindo ou vendo o programa aqui. O que tu considera esse rapidamente conseguiu evoluir porque tu já tinha os contatos, clientes? O que foi esse rapidamente? Porque muitas pessoas acham que rapidamente é 3, 4 meses já está lucrando. No nosso caso acabou sendo mais rápido do que a gente gostaria e foi questão de meses, porque a gente começou, eu tinha uma expectativa que aquela empresa que a gente trabalhava fosse durar mais 1, 2 anos e a gente estava nos preparando para buscar uma parte daquele mercado. E a empresa acabou entrando numa rota e quebrou em 6 meses depois que a gente tinha saído de lá. Então, muitos daqueles clientes que eram nossos clientes lá, nos conheciam de lá, vieram pedir ajuda para nós. Já absorveu. Né? E a gente nos vimos num desafio. A gente estava preparado para crescer devagarinho e nos vimos ali num crescimento absurdo, porque assim, dobrou, triplicou a nossa produção em um mês para o outro, porque era pico de produção, os clientes vinham pedir ajuda, empresas conhecidas aí do Vale dos Sinos. E eles, ou a gente aproveita essa oportunidade ou talvez ela passe, aquele cavalo encilhado passando. E nós construímos 2, 3 máquinas, contratamos gente e crescemos muito, mas de uma forma desorganizada. Eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu não sei se eu teria feito da mesma forma. Acho que a gente teria que, sim, ter aproveitado a oportunidade, não deixaria de ter aproveitado a oportunidade, mas de forma diferente, porque da mesma forma que a gente cresceu muito, a gente assumiu dívidas e não conseguiu ter o nível de qualidade que deveria ter naquele momento para poder dar conta daquele padrão de cliente que a gente estava assumindo. E isso também trouxe problemas que se perpetuaram, mesmo a gente durando 5 anos, que foi o período que chegou um ponto ali que disse, cara, não dá mais. Mas pega dinheiro em banco tem que taxa de juros alta. Então, a gente tinha uma ideia de começar estruturado e cresceu de uma forma desestruturada, né? Isso, hoje, foram erros, mas foram aprendizados. Hoje eu entendo isso, inclusive, aquela história, tudo que a gente faz de certo é legal, a gente aproveita, mas o que a gente faz de errado, a gente também acho que tem que aprender com os erros e pelo menos não cometer os mesmos erros novamente, né? Eu falo que a gente tem que aprender mais ainda com os erros, porque uma vez errar, tudo bem, 2 vezes já é burrice, né? Então, e eu vou te dizer, não aconteceu só contigo. Isso aconteceu, e não sei se tu lembra lá na questão do curso, eu falando sobre a Solar, eu acho assim, são poucas as pessoas, posso até estar com o ego lá em cima, mas são poucas as pessoas que têm um pensamento como eu tenho, assim, muito positivo, determinação, foco, não desistir. E hoje eu vejo o mercado da Solar complicado para crescimento. Não tem mais crescimento. Inclusive, o governo agora botou 25... Piorou mais ainda, que já não estava muito bom. Derrubou mais ainda. Em vez de ajudar, eu sempre digo, né? O governo não deveria... É só não atrapalhar. Não precisa ajudar, só não atrapalha e deixa o país fluir. Mas, voltando a esse assunto, nós tivemos em 22 um crescimento... Eu vejo o que tu falou para nós. 2018, eu levei um golpe que eu perdi tudo. E aí, naquilo ali, eu refiz uma estrutura, como tu mesmo, saindo de uma empresa, né? A empresa que me deu o golpe
quando eu saí sem nada, ela só foi para baixo e eu tive a oportunidade que, como tu, as lojas te procuraram, as lojas franqueadas nossas me procuraram. E aí eu tive esse crescimento, como tu falou, em meses eu consegui. Então as pessoas têm que entender, crescimento rápido não é um produto novo que tu coloca, não é uma empresa nova que tu abre, é uma empresa que vem andando, que tem uma carteira de cliente. É diferente de tu iniciar do zero, né? Tu pode iniciar no zero financeiramente, numa estrutura, mas tu tem a demanda, tu tem o cliente. Isso é diferente para ter um crescimento rápido. E aí vem a questão desse crescimento muito rápido. Eu também vou te dizer que se eu voltasse no tempo hoje, eu não absorvia tanta demanda, porque um crescimento vem, financiamento de veículos, financiamento da estrutura, porque tu tem que crescer, tu tem que absorver aquilo, tem que atender aquilo. Eu vou te dizer que eu não faria isso. Eu não faria de novo. Especialmente no Brasil, né, com a nossa taxa de juros do jeito que é muito difícil alavancar o negócio financeiramente, porque a taxa de juros come boa parte da tua geração de riqueza, né? Então, enfim, tem que ser muito bem avaliado esse volume de crescimento e o quão rápido pode crescer. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o digital, né, que é onde a gente está inserido hoje, e os negócios digitais têm essa característica de crescer mais rapidamente, porque eles permitem, né, que o negócio cresça de uma forma até exponencial, sem crescer os custos da mesma forma. Mas no negócio que eu tinha na época, que era uma indústria, para crescer as vendas, eu tinha que crescer a estrutura produtiva, né? Então, e depois que tu cresce aquela estrutura produtiva, tu tem funcionário para pagar, quando dá uma baixa de mercado, tu continua tendo que pagar aquela equipe toda aquela estrutura. Então, por isso que o que eu ganhava de dinheiro numa determinada estação, perdia na outra, porque tinha aquela estrutura, aquele custo fixo que tinha que manter. Então, enfim, tem muito aprendizado aí nessa jornada. Não, mas isso é importante e é o que eu vejo, porque tu imagina, 2022, nós, estourou só em Santa Maria, quase 100 funcionários na matriz. O ano seguinte cai 80% do mercado. Como tu, né, vai minimizando? Sorte que o método raiz que eu tenho de gestão financeira, que é o que eu passo hoje para as pessoas, eu tinha um fluxo de caixa, eu consigo enxergar, mas eu vi, como tu falou, ganhei muito dinheiro, mas tive que deixar muito dinheiro depois para a máquina não ter problema. E grandes empresas quebraram na Solar por causa disso, porque viram muito dinheiro, né? Faturamento é ego, gente. Usaram muito dinheiro e depois não tinham para repor quando teve a necessidade. Mas isso é muito legal de falar. E falando em crescimento, eu lembrei agora da Desinservice. A Desinservice é uma empresa que nasceu em Santa Maria. Na verdade, eu nem lembro a cidade que ele nasceu, foi o pai dele que ele aprendeu com o pai dele, né? A dedetizar, que nem ele diz. E aí ele foi para Santa Maria, lá ele escolheu colocar a sede da Desinservice. Ela é uma empresa que começou a crescer, ela entrou agora em Porto Alegre. Hoje ela é a maior empresa dedetizadora hoje do estado, né? Ela pega, por exemplo, a Domus Meia é cliente deles, vários restaurantes aqui lá em Santa Maria, aqui em Porto Alegre, no estado. E ele tem um crescimento que como ele fala para mim, Rodrigo, hoje, inclusive o Jefferson teve uma entrevista aqui falando, ele disse assim, e é uma conversa que eu tenho com ele, eu digo, Jefferson, esse teu crescimento é com muito cuidado, né? Rodrigo, hoje eu me considero um cara que eu não tenho dinheiro. Tudo que movimenta na empresa é para a empresa, para ter segurança. Se tu quiser hoje para dizer para mim, tem dinheiro investido, ele fala, não tem, eu tenho na empresa com segurança, porque eu estou crescendo muito. Então eu tenho que ter, e eu digo, vai pela minha lição, vai com a cabeça no lugar, vai crescer. Então eu indico muito para vocês hoje, quem precisa de serviço, né? A Desinserve é uma empresa que está crescendo bastante, mas saudável, dentro, com os pés no chão. Com os pés no chão. Como ele diz, cada caminhão investimento é um investimento grande, as coisas têm que ser... Ele fala para mim assim, Rodrigo, é feio eu falar hoje para os empreendedores, eu estou negando o cliente dependendo, mas porque eu tenho que ter um crescimento sólido. Não adianta, né? Não posso perder negócio. Não, analisa, porque por um negócio tu pode perder todo o teu negócio. Então, é muito legal. Então, super indico Desinservice. E ele sempre fala, né? Imagina um restaurante, uma barata mal feito lá, o quanto custa um restaurante fechar a porta por alguns dias, ou quanto custa para um restaurante, uma indústria ser multada, ou a imagem da empresa, né? Então, fica a dica aí, Desinservice. Mas eu acho que agora nós temos que entrar para a parte que eu mais estava esperando. E foi muito legal o que tu falou agora,
para as pessoas entenderem o que significa o mundo digital e o que significa o mundo real. Porque eu falo esses dois patamares, é o mundo real e o mundo digital. Não que os negócios não sejam reais, né? Mas para a gente entender no modo raiz, o mundo real aqui do negócio que não pode dar uma explosão rápida, porque o custo é muito alto, e para o mundo virtual, que é aquele mundo que pode explodir e os teus custos base administrativo, o teu ponto de equilíbrio, tu consegue manter muito baixo perante o teu crescimento. Falei correto? Não, está correto. Sabe que, né, eu acho que foi bom o gancho mesmo, que quando eu tinha aquela minha experiência lá na indústria química de componentes de calçado, é uma indústria que valia muito relacionamento, conexões, mas valorizava pouco o conhecimento, pelo menos no meu entendimento. E eu tinha uma formação de base na área de informática, de TI, e eu queria voltar para uma indústria mais intensiva em conhecimento. E enxergava nessa indústria de tecnologia, indústria digital, esse caminho. Foi um dos motivos que fez eu vender a Comax na época e me dedicar a voltar às minhas origens, digamos, na área de tecnologia. Não foi fácil, né, porque 5 anos que eu estava afastado, é uma vida nessa indústria de tecnologia. E nunca mais nunca mais programei, nunca mais fui desenvolvedor, porque eu não conseguia mais voltar àquelas origens que eu tinha a formação inicial. Mas eu tinha a base e acabei voltando, atuando durante mais 10, 15 anos. Eu atuei como consultor de tecnologia para o Sebrae e para outras instituições, inclusive em internacionalização. Nós estamos falando que ano a indústria, quando tu iniciou lá? Eu vendi a Comax em 2001, 2002. 2001, 2002. A partir daí, tu teve mais... Aí eu fui me reciclar, né? Porque se eu queria atuar na indústria de conhecimento, eu tinha que voltar a estudar. E eu acho que essa é outra característica, a gente tem que estar sempre estudando, né? A gente se conheceu num curso aqui e a gente tem que estar long life learning, né? O aprendizado contínuo, isso aí é fundamental. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar, e eu fui fazer era quase um mestrado. Eu já tinha um mestrado, fui fazer era uma especialização que durou mais de 1 ano em gestão de projetos. E aí eu comecei a atuar como consultor de projetos, né? E nesse período, estou falando de 2001, 2004, 2005, daí eu fiz um novo mestrado, esse em inovação, e depois acabei estudando internacionalização de pequena empresa de software, e atuei mais 7, 8 anos como consultor do Sebrae e da Softex. Então, estou falando aí de 2002 a 2012, o meu trabalho foi muito de consultoria, atuando com empresas de base tecnológica, pequenas empresas de base tecnológica, principalmente com o Sebrae aqui no Rio Grande do Sul e com a Softex, que é um braço do Ministério da Ciência e Tecnologia, em projetos internacionais. Então, foi um momento de reciclagem profissional, de entender o que estava acontecendo no mundo, e sou muito grato a essas oportunidades que eu tive, tanto com o Sebrae quanto com a Softex, que eu consegui entender o que estava acontecendo no mundo. Então, eu tinha ficado fora 5 anos, naqueles próximos 10 anos eu acabei voltando a entender o que estava acontecendo no mundo, lendo, estudando, fazendo cursos e no mestrado, e esse mestrado daí eu concluí e consegui então usar um pouco desse conhecimento, inicialmente de consultoria, e foi quando eu descobri as tais das startups e acabei criando a Venture. Isso em 2010, 12, né? Final de 2012. Tá, mas antes de nós entrar lá, eu quero te fazer uma pergunta importante. Tu lembra, nessa tua saída da tua empresa, o fechamento da tua empresa, para te começar essa área de consultoria, qual foi os fatores mais importantes, qual foi as conexões e de que forma tu começou? Foram muitas coisas. Uma delas foi essa questão que eu te comentei de aprender de novo, né, me reciclar e buscar um conhecimento mais especializado. E muitas conexões, né? O Sebrae foi uma grande oportunidade para mim, porque eu fui durante 7 anos que era um consultor articulador do Sebrae, trabalhando com pequenas empresas de software. Eu tinha mais de 200 empresas de software que eu atendia pelo Sebrae. Então, isso me deu muita conexão, né? Como tu entrou no Sebrae? Fui convidado para ser consultor, né? Pela experiência que eu tinha.
não me lembro exatamente, relacionamento, né? Na verdade, alguém me indicou... Tu tá vendo que eu estou forçando para as pessoas entenderem o quanto é importante o network, a conexão, o relacionamento. Eu acho que a coisa mais valor, o maior valor para o empreendedor são conexões. Tu entendeu que o Raizcast, a essência do Raizcast, para mim, não é ganhar dinheiro. Para mim, o Raizcast é conexão. Concordo 100%. Na verdade, essas conexões, elas foram sendo formadas. Eu já tinha algumas boas conexões na indústria calçadista, fiz grandes novas conexões na indústria de software, né, que eu valorizo muito, né, várias pessoas que eu conheci na época, depois algumas delas vieram ser nossos investidores, enfim. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o meu maior ativo são as conexões que eu criei ao longo da minha jornada, né? E, claro, tentando fazer um bom trabalho, principalmente com muita credibilidade, muita confiança, são conexões sólidas, né? Que me ajudam a hoje... Depois, quando eu criei a Venture, eu fui buscar investidores. E para buscar investidores, eu fui buscar... ser conhecido. Preciso confiar em ti. Pessoas que confiassem nesse trabalho e apostassem colocando dinheiro para nós. Hoje, até fazendo um fast forward aqui, nós temos mais de 500 investidores, né? E nós, como a gente é uma aceleradora, depois a gente vai falar o que é, mas a gente tem uma operação que eu não posso... Vamos entrar agora, então, o que é Venture, o que é operadora. Mas uma pergunta, se tu consegue responder em 10 segundos. Tu lembra qual foi uma história mais louca de conexão que te deu um resultado? Assim, de bate-pronto, eu não vou saber dizer. Quem sabe lembro daqui a pouquinho, eu trago Mas aqui. Vamos lá, então. O que é Venture? Qual foi a ideia? Como rolou? Vamos soltar a tecnologia. E junto do assunto, eu vou te cortando com algumas perguntas, talvez. Vamos lá. Ou vamos deixar tu falar da Venture e alguns minutinhos eu faço um bate-volta aqui sobre essas perguntas. Legal, vamos lá. Então, assim, pegando esse histórico aí de trabalho com Sebrae e Softex, eu fui conhecendo muitos empreendedores, né? A essência era atuar junto àqueles empreendedores de empresas de base tecnológica, ajudando eles em trabalho de conexão. Boa parte do trabalho do Sebrae era reunir esses empreendedores em grupos e fazer programas de capacitação, networking, desenvolvimento conjunto. Então, esse era o trabalho principal que eu fazia junto com o Sebrae e parcialmente com a Softex. E nessa estruturação desses trabalhos, eu, enfim, conheci a gente fantástica e disse, eu quero fazer parte disso, eu quero poder compartilhar, quem sabe, o resultado de alguns desses empreendedores. Esse foi, assim, o que me motivou a entrar no mundo do Venture Capital, né? E aí eu fui estudar na época também, acho que sempre que eu tinha alguma dúvida, eu ia lá estudar o que era, tentar entender. Estou falando de 2012, não sei se lembra, mas o Brasil era a capa da The Economist, era o Cristo Redentor decolando e sempre se colocando, agora é a hora do Brasil crescer. E uma das coisas que estava acontecendo naquela época era começando a entrar com mais força os investimentos do Venture Capital, né? Que é o capital de risco, que é aquele investimento nos negócios, né? Que tem tudo a ver com essa veia empreendedora. E o que, na época, eu não conhecia nada sobre isso, queria entender como é que eu poderia participar desse movimento. E fui estudar, fui buscar entender o que estava acontecendo no mundo e no Brasil. E aí conheci as tais das aceleradoras, que na época, estou falando em 2011, 2012, não tinha nenhuma aceleradora no sul do Brasil. E eu fui para São Paulo muitas vezes participar de eventos, investidores anjo, né, que é um outro termo que eu vim conhecer na época, são pessoas que alocam o seu recurso financeiro e apoiam os empreendedores no desenvolvimento inicial dos seus negócios. Então, tinha os investidores anjo e tinha as aceleradoras, que é, de certa forma, um investidor anjo profissional, ou seja, uma empresa que faz esse trabalho de investir em negócios nascentes e apoiar o desenvolvimento estruturado desses negócios, né? No Brasil, na época, tinha uma aceleradora que era bastante conhecida, que era a 21212, que fazia esse trabalho no Rio de Janeiro, conectando startups brasileiras com Nova York, então, por isso o 21212, né, que era a conexão do DDD, né, dessas duas cidades. E tinha mais algumas aceleradoras, aí a Aceleratec em São Paulo, a Waira, que era a aceleradora da Telefônica, enfim, mais alguns players no eixo Rio-São Paulo, mas no sul do Brasil não tinha ninguém. E eu disse, putz, tem uma oportunidade aqui, né? Porque eu conhecia ótimos empreendedores no Rio Grande do Sul e o mercado do Venture Capital, ainda hoje, ele é limitado no sul, na época era praticamente inexistente.
E então isso me fez, quem sabe a gente cria uma aceleradora no Sul, né? E foi onde surgiu a Venture. Então, em janeiro de 2013, eu tinha uma empresa que chamava Vente, né? Junto com o Thiago, que era meu sócio. A gente criou um projeto Vente Venture, né? Que era para entender o mundo do Venture Capital. Esse projeto Vente Venture se transformou na Venture Aceleradora, que foi a primeira aceleradora, então, no sul do Brasil, isso lá em comecinho de 2013. Estamos aí quase fechando 12 anos agora. E fomos aprender a investir em novos negócios inovadores, basicamente negócios de tecnologia digital, vou falar um pouquinho sobre isso depois, e busquei, né, na minha rede alguns possíveis investidores que aportaram o recurso inicial para criar a Venture, que ela nasceu como uma SA de capital fechado. Tivemos os nossos primeiros sócios, eles colocaram o recurso financeiro, eu entrei com a força de trabalho, e juntos a gente começou a construir a Venture, aprender, experimentar, buscar empreendedores, colocar um recurso financeiro, ajudar eles a crescer. Tivemos o primeiro sucesso lá em 2016 ainda, então a gente começou em 2013, 2016 a gente vendeu uma startup pro iFood, que estava também começando na época, mas já começando a ganhar espaço, né? Tinha mais alguns concorrentes na época. A gente, então, investiu numa startup em 2014, em 2016 a gente vendeu pro iFood. Cara, então, parece fazer sentido o que a gente está fazendo. E aí, enfim, né, toda uma trajetória que a gente vem construindo de lá para cá, e infelizmente hoje bem posicionados no cenário nacional. Qual foi o melhor case da Venture? Nós temos 10, eu considero o case real quando a gente vende uma startup, né, a Devorando, que foi essa que a gente vendeu para o iFood lá em 2014, foi um primeiro bom case, que a gente teve um bom retorno. Depois disso a gente teve vários outros, né? Tem a Meerkat, que a gente vendeu para Acesso Digital, tem a SweetShare, que a gente vendeu para a Vetex, que foi um dos mais recentes. Tem a EasyCredit, que foi vendida para o Fitbank. Então, tem vários cases bacanas, todos eles nos deram um retorno aí de faixa de 7 a 10 vezes o valor investido, né? Por questões de NDA, né? Não, sim, a gente não pode entrar no detalhe. Para a pessoa entender 7, 10 vezes o valor que investe inicialmente. Isso em 2 anos e meio, 3 anos, né? Todos esses desinvestimentos que a gente teve, ou seja, quando a gente vendeu a nossa participação numa startup, a gente foram o que a gente chama early exits, né? Que foram desinvestimentos relativamente rápidos para o mundo do Venture Capital, que é que a gente está falando aí 2, 3 anos, né? Então, todos eles foram bons casos. E hoje a gente tem um portfólio de 78 startups ativas no portfólio. Então, a gente ainda tem vários bons negócios que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai desinvestir, ou seja, vai vender e ter um retorno financeiro, que é quando a gente vai compartilhar esse resultado com os nossos investidores, né? Que é essa nossa rede que foi sendo criada muito na indicação de um para o outro, né? Até porque a gente tem um cuidado, a gente não pode buscar, assim, vem investir conosco. É um cuidado que a gente não pode fazer, até porque a gente tem limitações da própria legislação, então a gente não faz isso. As pessoas que vêm investir conosco são pessoas que vêm até nós por indicação e nós formamos sociedades de investimento que a gente, a partir daí, investe nos novos negócios. O que a gente tem feito de uma forma um pouco mais aberta é capacitar as pessoas que querem entender como investir em startup. Então, a gente tem feito aí, sim, cursos para quem quer entender esse mundo de investimento, aprender como se transformar num investidor anjo e, eventualmente, daí, se ele quiser, a gente pode avaliar a possibilidade de trazer para a nossa rede. Qual o maior caso louco de uma startup, de uma coisa que diz assim, que ninguém acredita? Isso tá fora. Isso aqui não tem como dar dinheiro. Cara, tem vários. Eu vou pegar um deles que foi uma aposta meio que pessoal minha, que é a startup Trashin. Talvez alguns dos nossos telespectadores aí conheçam. A Trashin foi uma startup que é uma startup gaúcha, né, que trabalha com reciclagem de resíduo, de lixo, né? Então, inclusive, o termo trash in, né, era uma questão de transformar o lixo em dinheiro. Os empreendedores, quando nos procuraram em 2018, participaram do nosso processo de avaliação, seleção, e o nosso grupo de investidores, cara, não faz sentido investir nessa startup aqui, transformar lixo em dinheiro. Isso não dá dinheiro. Não dá dinheiro. E, num primeiro momento, ela foi desclassificada do nosso processo. Mas uma das coisas que a gente entende
e é meio que um mantra para nós, é muito mais importante o empreendedor do que o negócio. E quando a gente conhece o empreendedor, vê que aquele empreendedor tem garra, tem energia, tem persistência, diz, cara... E a gente ficou acompanhando os empreendedores da Trashin, mesmo depois de não ter sido selecionada, e esses caras são bons, né? E aí teve uma das startups do nosso processo ali que foi desclassificada, não fechou o negócio, e aí sobrou aquele dinheiro e disse, cara, vem aqui, vamos pegar o dinheiro que nós íamos investir na outra. E eu meio que assumi no peito, estava na lista de espera aqui, e investimos na Trashin. A Trashin hoje ela é uma das startups nossas que mais cresce no portfólio, está indo super bem, aí um abraço Serginho e o pessoal, e já é uma SA, já tem participação, já somos sócios efetivos nessa SA, tem algumas empresas que são co-investidoras dela, não posso abrir muitos detalhes, investidores nossos conhecidos no mercado que são investidores. Então, é uma startup que está indo super bem, trabalha hoje daí o tema, né, de reciclagem, de logística reversa. Aí, para aí, faz sentido e dá para ganhar dinheiro, eles estão ganhando dinheiro com isso. Então, esse é um exemplo de uma startup que ainda está em construção, ainda está em desenvolvimento, e ninguém apostava nela lá em 2018, e hoje a gente está muito feliz de ter sido o primeiro investidor dela. Vamos entrar um pouquinho no mundo digital, para as pessoas entenderem o mundo digital, essa alavancada que pode ser muito rápido. E eu queria só aqui agradecer a W1, que é a agência aqui de Porto Alegre, que ela me dá apoio no RaízCast. Então, a agência de marketing, a W1, que ela me dá muito apoio ao programa RaízCast aqui. Então, só fazer o agradecimento a eles. Como tu enxerga o mundo digital? 99%, para não dizer 100% das nossas startups investidas, elas são baseadas em tecnologias digitais, né? E não é que esse seja um pré-requisito para nós, não é, né? A própria Trashin, que é o exemplo que eu estava dando ali, ela não é uma startup necessariamente digital. Mas ela usa as tecnologias digitais para alavancar o crescimento dela. E isso acontece praticamente com todas as nossas startups, para não dizer todas, porque as tecnologias digitais, elas permitem uma questão que é muito importante nos negócios dessa nova economia, que é onde a gente está vivendo hoje, que é a escalabilidade do negócio. E, em alguns casos, até a exponencialidade, ou seja, o negócio digital, depois que tu constrói ele, que tu estrutura ele, o custo maior, o investimento maior está nessa estruturação, em criar a tecnologia, criar a base, criar um modelo de negócio. Sempre tem os desafios, mas depois, quando o negócio cresce, ele cresce normalmente de uma forma exponencial, né? Aquela curva bacana de ver de receita, e as despesas necessariamente não seguem a mesma curva. Então, é isso que caracteriza um negócio, né, de crescimento exponencial bacana, é quando cresce a receita de forma exponencial e a despesa cresce, mas ela cresce de uma forma linear. Então, essa diferença entre receita e despesa é o que faz com que o valor daquele negócio seja absurdamente maior, que é o que justifica, então, investir nesse tipo de negócio. Então, na prática, a gente acaba investindo em negócios que têm essa capacidade de exponencializar, porque, no final da história, a gente investe com a expectativa de ter retorno no futuro. E a gente só vai ter retorno se o negócio conseguir ter essa diferença entre receita e despesa, e isso significa um maior valor para ela lá, numa possível venda no futuro. E isso é muito importante, porque eu sempre falo, tudo na vida nós temos um funil. E aí está a diferença do, vamos dizer assim, o mercado real para o mercado virtual. Nós temos que entender que nós temos X pessoas para chegar à ponta do funil e efetivar uma venda e ter uma negociação. E o escalonamento do virtual é isso aí. Ele tem um funil muito grande, lá uma brecha muito grande, que ele vai afunilando. Então, a tua chance de faturar mais, de vender mais, com a mesma estrutura, é muito maior do que o mundo real. Porque no real, tu precisa ter mais vendedores, tu precisa ampliar a estrutura. No virtual, tu pode ampliar com a mesma estrutura que tem, escalonar muito maior. Essa é a grande diferença. E falando nessa questão escalonamento e crescimento, e até eu estava tomando a minha água aqui, não sei se chegou no camarim, tomou um cafezinho, a NutriSul vem numa questão de crescimento muito grande no mundo real, justamente para atender as empresas. Eu sabia que hoje a NutriSul é a maior, se não a maior empresa de alimentação no estado do Rio Grande do Sul. Opa.
E o grande desafio, eu sempre cito isso, eu gosto de falar muito disso ali, é que os funcionários ao meio-dia, quando vão comer, não é uma refeição industrializada. Eles são uma empresa familiar com crescimento. O grande desafio deles, eu entrevistei aqui o Bruno, que é quem está assumindo agora a empresa, a segunda geração, que o pai dele, ele sempre diz, era o verdureiro, né, que aí começou a entregar alimentos, e hoje o grande desafio que o Bruno diz que ele tem é manter a alimentação como se fosse aquela coisa caseira, aquela essência para as pessoas. Então fica a dica e agradeço eles, o meu café da manhã sempre aqui com a NutriSul, salgadinhos. Então, quem hoje na sua empresa está procurando entregar refeição para os seus funcionários, que seja aquela coisa caseira, que tu valorize a pessoa que está contigo aí, a indicação é a NutriSul. Agora, voltando então no mundo da tecnologia, das startups, o que tu vê no mercado e indicaria hoje para as pessoas, para o empresário, o que ele tem que enxergar para uma startup, para esse mundo da startup? Pegando o exemplo da NutriSul e outros parceiros teus aqui, né, qualquer negócio tradicional, vou chamar assim vou entrar entre aspas, da velha economia ou da economia tradicional, né, tem seu valor, né, entregam produtos reais no dia a dia das nossas vidas e é fundamental, a gente precisa de todos esses negócios. Mas a gente está vivendo um momento, né, de transição digital que quem não acordar para o que está acontecendo vai ficar para trás, né? Não só no digital, mas a inovação como todo. Eu sou também professor de inovação, empreendedorismo e inovação e estudo muito o tema da inovação. Eu me lembro que algum tempo atrás eu dava palestras perguntando, né, se as empresas precisavam inovar. Eu disse, não, meio que assim era uma opção. Hoje em dia, eu não tenho dúvida nenhuma que a empresa que não inova morre. A questão é quanto tempo ela vai sobreviver ainda sem a inovação. E essa inovação muitas vezes está no modelo de negócios, na forma de fazer, e está muito na absorção de tecnologias que permitam que ela faça mais com menos, né? Que ela consiga escalar um pouco mais seu negócio, mesmo que não seja um negócio altamente escalável, mas ela ganhe mais corpo, mais força. E as startups, via de regra, são uma ótima forma da startup, da empresa tradicional se conectar e fazer essas coisas diferentes. E trazer essa tecnologia. Então, é o que a gente chama muito de inovação aberta, né? Então, a empresa tem que inovar. Ela pode inovar sozinha, né? Buscando uma equipe lá que trabalhe com a inovação dentro de casa, que a gente chama de inovação fechada, ou inovar de uma forma mais aberta e colaborativa. Eu sou total defensor da inovação aberta e colaborativa. E dentro da inovação aberta e colaborativa está conexão com a universidade, conexão com startups, conexão com outras empresas que juntas podem fazer mais rápido e mais barato. Sabe que essa mensagem que tu passou, eu vou te pedir agora a última mensagem para nós encerrar o programa, mas isso que tu falou agora, eu deixei tu transpor, é a mensagem que eu acho que nós temos que colocar para a chamada do programa. Mas, de qualquer forma, como é tradicional, nós estamos no nosso último minuto aqui, eu queria fazer uma pergunta para ti. Pergunta não, eu queria que tu deixasse uma mensagem. Talvez eu vá já usar a primeira, que foi melhor. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para o empreendedor. Por que ele tem que ir para esse mundo virtual? Por que ele tem a inovação? Por que ele tem que transformar esse negócio dele? Porque os negócios tradicionais podem ter... O sucesso do passado pode ter chegado até aqui, mas não significa que o modelo de negócios e a forma que vinha sendo usada até aqui vai te levar para os próximos 10 anos ou 20 anos. Dificilmente um negócio que prosperou até aqui, fazendo algo muito bem feito, fazendo a mesma coisa nos próximos 10 vai se manter no mercado, porque o mercado está mudando tanto, vai mudar mais ainda com as novas tecnologias que estão surgindo, inteligência artificial, por exemplo, está surgindo aí, vai mudar radicalmente os negócios. Então, quem não estiver aberto para o novo e não estiver preparado e tentando se conectar com o novo, vai ficar pelo meio do caminho. Então, é por aí. Fica a nossa mensagem, então, para tu. O que é empreendedor hoje, tu tem um negócio pequenininho, nada a ver com o mundo virtual, não adianta. Tu não vai escapar de ter que entrar para a tecnologia e para esse novo mundo, ou senão tu tá fora e vai fechar tuas portas. Essa é a nossa mensagem de hoje no programa. Queria te agradecer muito por estar aqui. Com certeza estou com visão melhor ainda sobre startups, sobre tecnologia, aprendi muito hoje. E deixar para todos o muito obrigado, espero que tenhamos, né, ajudado muito o pensamento e trazer essa tecnologia agora. E encerro o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.